Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual da Escola Cultura Viva. Eu espero que vocês estejam bem e espero também que vocês possam aproveitar e tirar as suas dúvidas através dessas poucas explicações que eu darei. Eu estou aqui hoje, gente, para a gente poder conversar sobre um tema bastante interessante da geografia e que aparece na maioria das vezes nos vestibulares durante a prova de geografia, óbvio, né? É uma parte da geografia que poderia ser considerada econômica e praticamente política, tá? Então faria parte aí realmente da geopolítica aí que estaria englobando isso tudo aí. Lá no nosso livro, se eu não me engano, é o capítulo 3 e tem como título A Nova Ordem Mundial, ok? Podemos até pensar, né, se realmente nós estamos vivenciando nesse momento uma nova ordem mundial ou uma nova desordem mundial. No final da minha explicação, você mesmo poderá saber por que eu estou chamando, né, estou mudando esse título para a nova desordem mundial. Então, para a gente falar sobre a antiga ordem mundial, vamos nos remeter à Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria ela começa após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, para ser mais específico, e é o que a gente chamaria de bipolaridade, a divisão do mundo em dois polos, um totalmente liderado pelos Estados Unidos, levando o conhecimento e a prática do capitalismo, né? Ou seja, né? Totalmente voltado para a economia. Do outro lado, a gente tem a união de repúblicas, porém lideradas pela Rússia, que acabou se tornando União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Obviamente liderada então pelos soviéticos. É bom a gente recordar também que essa bipolaridade, ela, de acordo com Yves Lacoste, ela tem aí uma definição até muito interessante, né? Porque pode surgir aquela dúvida assim: todos participaram dessa guerra, é uma guerra armada. Só lembrando, né, gente, o próprio nome de Guerra Fria é exatamente porque é uma guerra de ideologias, tá? Essa ideologia é uma ideologia comercial, é uma ideologia econômica. Os Estados Unidos acreditavam que a melhor forma de chegar, né, à tecnologia, ao desenvolvimento, era através do capitalismo, e os países que se aliaram ali junto à Rússia, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, acreditavam que a melhor forma de movimentar o mundo não era simplesmente só lidando com o dinheiro, só com a parte econômica, mas sim liderando também como o governo como um pai, tá? No caso, um regime comum. Por isso, vamos colocar aí comunismo, né? Comum a todos. No caso aqui, a gente teria essa teoria que eu comecei a falar sobre Yves Lacoste, que acho que define muito bem isso. Por exemplo, quem era o primeiro mundo, de acordo com essa divisão que Yves Lacoste faz? O primeiro mundo é o mundo capitalista. Tá? Tudo envolve dinheiro. O que é o capital? Dinheiro para gerar mais dinheiro. O segundo mundo, nesse momento aí que ele faz essa consideração, ele está levando o mundo social, ou seja, o governo sendo o pai, né, o pai da nação, o pai de todos, o governo que será aquele que irá providenciar tudo aquilo que o povo, né, prover, né, tudo que o povo necessita. Bom, aí vem o terceiro mundo, que muitas vezes até utilizamos essa expressão aí de uma forma errada. O terceiro mundo, gente, são países capitalistas, sim, tá? Ele participou desse contexto aí, dessa bipolaridade. Porém, países capitalistas subdesenvolvidos, ok? Então fique isso aí bem gravado, porque pode vir a cair em vestibular, né? Até mesmo um argumento através da teoria de Yves Lacoste,
e como que o Brasil se encaixaria aí nessa questão de socialismo e capitalismo. Então, o Brasil certamente ele recebe esse título, né, de país de terceiro mundo por ser hoje, né, um país já não chamado de subdesenvolvido, né, mas de país emergente, ou seja, aquele país que está crescendo, aquele país que está em desenvolvimento, ok? Bom, vamos recordar também, falando aí de Segunda Guerra Mundial, que durante esse período aí a gente tem uma corrida armamentista, tá? Principalmente em relação aos Estados Unidos e especificamente até a Rússia. Lembra lá de 1917, quando a Rússia ela é obrigada a se retirar da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, em função de não ter armamento, de ter, vamos dizer, um fuzil, né, para cada 10 homens, é uma coisa assim meio que grotesca. Entrou numa guerra sem ter condições de guerrear e sem falar que a própria Rússia se encontrava lá com um problema em relação ao seu povo, principalmente em questão do Czar Nicolau II, conforme já falamos em sala. Essa corrida armamentista, gente, ela se dá no final aí dos anos 80, tá? E praticamente início dos anos 90. Falou-se muito, né, sobre essa corrida armamentista. Mas, já que estamos falando dos anos 80, já que estamos falando dos anos 90, nós devemos também estar utilizando o ano de 1989, que é o fim da Guerra Fria, tá? No sentido com a derrubada do Muro de Berlim. Também pode surgir na prova uma data de 1991. O ano de 91 realmente é o ano que se declara encerrada a Guerra Fria, que se declara finalmente, através, né, de Mikhail Gorbachev, realmente se encerra aí o período de Guerra Fria. E a partir desse período, então, né, aparece então o novo termo, a nova ordem mundial. Eu insisto, né, a nova desordem mundial. Se acaba a Guerra Fria, a gente pode dizer que é o fim da bipolaridade, ou seja, os capitalistas liderados pelos Estados Unidos e dos socialistas liderados então pela Rússia, ok? Bom, e agora vem aí uma pergunta. Como é esse novo ordenamento geopolítico? Né? Como é esse novo ordenamento? Como é essa nova ordem geopolítica? O melhor de tudo, e eu acredito que ficará bem mais fácil de vocês compreenderem, é que nós temos acesso, né? Nós somos protagonistas dessa nova ordem mundial. Nós estamos inseridos nela, nós estamos presentes, nós estamos aqui, nós vivenciamos isso a todo instante. Para melhor compreensão, então, eu vou seguir por 3 caminhos aqui muito importantes. Esses caminhos são defendidos por grandes estudiosos, né, cientistas políticos, historiadores e alguns, né, geógrafos que estão, né, mais graduados, né, pós-graduados nessa questão aí da geografia geopolítica, ok? Inclusive, se vocês pegarem o livro de vocês aí, vocês vão ver que essas teorias foram citadas no livro de vocês. E, para mim, o principal aqui é que, com certeza, se esse tema, e eu acredito que sim, se esse tema for abordado no vestibular, é muito bom que vocês analisem com muito cuidado o que o elaborador das questões está querendo de você, o que ele está querendo te perguntar. Tá? Então, o primeiro termo. Bom, o primeiro termo eu vou chamar de multipolaridade. Gente, lembrando, isso é
posterior à Guerra Fria. É a nova ordem mundial e não a antiga, tá? Então vamos lá. O primeiro termo ele irá nos levar ao que nós chamaremos de multipolaridade. O que é isso? Tá? É uma das mais comentadas e principalmente mais comentadas nos jornais, sejam eles folhas, sejam eles revistas, sejam eles através de artigos que podem estar veiculando aí através da internet. Hoje em dia a gente tem muito acesso a isso, tá? E necessariamente não vai aparecer com essa nomenclatura não, tá? Não vai aparecer multipolaridade, mas você poderá identificar tranquilamente quando falar sobre multipolaridade. Aí você vai me perguntar assim, mas como é que eu vou saber que é multipolaridade? Gente, é bem simples. Se a bipolaridade ela tinha a economia envolvida entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, no caso, os Estados Unidos com o capitalismo, a gente já começa aqui a ver que multipolaridade tem a ver com diversos polos. Mas não vamos assim com muita diversidade, né? Com muitas quantidades de polos, não. Na verdade, nós vamos estar enfrentando aí três, para ser mais preciso. Três áreas, três países de influência econômica geopolítica. Primeiro, os Estados Unidos, que não é novidade para ninguém. Não é porque acabou a Guerra Fria que os Estados Unidos se rendeu a ficar quietinho, bonitinho lá, né, na dele. Não. Tá? Os Estados Unidos, sim, eles se mantêm com poder econômico mundial. Haja visto que na classificação de potências econômicas mundiais, tá lá, né, no primeiro localzinho lá, cravado lá, bonitinho, os Estados Unidos. Tá? A sua influência obviamente, em grande parte da América. Todos os produtos que nós consumimos, os filmes que nós assistimos, algumas frases, a própria língua inglesa inserida, né? A própria Organização das Nações Unidas, ela está dentro dos Estados Unidos, embora ela englobe muitos países do mundo, mas ela está inserida ali dentro dos Estados Unidos, ela foi criada ali dentro dos Estados Unidos. Então essa influência aí é muito grande. E é claro que nós estamos falando de questões econômicas, ok? E posteriormente a gente vai também dentro desse primeiro termo aí, a gente vai ter a Alemanha, né? A Alemanha ela está representando e polarizando, vamos colocar assim, o poder europeu em grande parte do mundo e também grande parte ali da África, né? Principalmente ali o norte da África. O Egito, por exemplo, tá? Marrocos é um bom exemplo aí que a gente poderia falar sobre essa polarização. Temos também ainda dentro desse multipolarização, a gente tem também os países asiáticos e no primeiro momento a gente poderia dizer que era o Japão, né? Porque o Japão ele aparece no final da Guerra Fria como uma grande potência mundial. Na verdade, ele aparece até como uma representação do poder asiático. Porém, agora, né, com a China passando a segunda potência mundial, a gente vai ter a conquista do segundo lugar como potência econômica mundial e também como uma representação da Ásia. Então, tanto faz, Japão ou China, a gente vai ter essa representação.